Coisas acreditam de como que é que você veio me falando? Ah, tá, da Como acreditar. que é? Então, é sobre... acho que posso refletir a partir do momento que eu passei de criança para moça, né, que a gente chama. Então, minha mãe sempre falava, olha, vai chegar um dia que você vai sair de ser criança, né, para ser outra, mas você tem que aprender algumas coisas. Aí, quando você ficar assim, você tem que logo avisar. E se você não avisar, isso vai ter um problema, né? Então você vai ter várias situações que nós não vamos poder resolver. Aí então na primeira vez que você fica menstruada, você tem que falar logo para sua mãe, porque ela vai tomar umas providências. Aí então uma das coisas era ter que cortar o cabelo, né? Aí eu falei, ai meu Deus, mas eu não queria. Aí eu falei, mãe, daí ela falou, não, mas tem coisas que, como seu avô por parte de pai já não vive, quem vai fazer é meu pai, né? Que era o meu avô por parte de mãe. E aí ela falou, olha, eu fiquei, né? Daí ela foi falar, você não pode comer isso, você não pode ir tomar banho no rio, você não pode sair, não pode falar com seus irmãos. Então isso aí é uma das coisas que começou, né, a ela dizer que tem coisas que eu não posso fazer sem permissão, sem o benzer do pajé, né, ou do benzeedor. Enfim, essas coisas assim, aí chegou um certo momento, ela falou, e se eu comer, o que vai acontecer? Se você comer, você vai para no fundo do rio, você vai ficar lá. Você não vai mais voltar. Não. Espera um pouquinho. Você não vai mais voltar. E então, aí também ela falou, olha, quando meu pai falava, né? Meu pai, quando vocês chegarem na beira do rio, vocês têm que pedir licença, porque aí tem dono, que é a avó de vocês. Você tem que se apresentar, olha, eu sou seu filho, eu sou sua neta, eu vim do lugar, sou desse povo. E aí você vai se apresentando, né? Porque você não pode chegar assim e ir tomando espaço e ficando. Porque aí ela falava, né, se alguém chega na tua casa assim, sem pedir licença, tu vai gostar? Então é a mesma coisa assim, tanto no rio como no mato, pra fruta. Por isso que você não pode comer determinada fruta, determinado peixe, se não tiver o benzimento antes, né, dele benzer, você não pode fazer. Quando você tiver nesse período, né, um período menstrual, você não pode comer determinadas coisas, né, porque isso vai te dar problema depois. Então, essas coisas assim foram bem importantes, né? E outras também, com relação à própria natureza, né? Que isso para nós é uma coisa muito importante. A gente não pode deixar de acreditar, porque é algo que foi passado desde a infância, depois da adolescência, não sei se existe essa palavra, adolescência, para a vida adulta, né? Então, é algo bom que eu acredito, por exemplo, para mim vir hoje estudar, eu tive uma preparação para que os espíritos daqui me reconhecessem, não fizessem nenhum mal, que eles, né, soubessem que eu sou, né, neta, bisneta dos Moicanã, né? Então, eu até então estou protegida, né? Mas eu recebi isso, e quando eu voltar, isso vai ser desfeito de novo, para mim poder voltar. Agora meu coração, meu espírito está aqui, né? Pode ir, vamos lá. Tá, então, a gente tem o evento, né, literatura indígena, e fiquei pensando que texto eu vou levar. Então, assim, vários textos para ser escolhido, e vai pensar, não, tem que pensar alguma coisa mais atual. Então, eu tinha participado de um evento, terminado de participar de um evento, e eu peguei uma das reflexões que eu fiz e resolvi escrever. E o seminário tinha várias mesas, né? Uma das mesas falava sobre a questão da comunicação, a questão
globalização, estados nacionais e povos, né, em situação de fronteira. E um dos conferencistas falou sobre a questão da comunicação como um ponte entre uma sociedade e outra. E eu anotei isso, né, que eu achei assim, bem importante. E ela foi falando, né, o conferencista foi falando, e quando terminou eu fiquei com algumas inquietações. E eu perguntei, fiz uma pergunta, né? Na verdade, fiz um comentário antes da pergunta. Eu comentei que em alguns sites, né, tem frases bastante preconceituosas com relação aos povos indígenas. E essas frases preconceituosas, às vezes, quando eu lia, né, eu respondia. E simplesmente era uma forma de eu estar colocando aquilo que eu pensava como indígena. Por exemplo, frases como o índio é sujo, o índio é bêbado, o índio é um atraso para o desenvolvimento. E isso assim me deixava muito angustiada e eu começava a responder. Chegou um certo tempo também, eu mandei um e-mail para o Instituto de Direitos Humanos pedindo para que eles retirassem o site, e simplesmente não tive nenhuma resposta. E comentei isso, né, para o conferencista e esperei a resposta. E o conferencista falou: isso é muito comum, isso é liberdade de expressão, e se eles tiram o site, isso é censurar a liberdade de expressão. Eu fiquei pensando, mas censurar a liberdade de expressão? O que é liberdade de expressão? E aí, nos Estados Unidos, por exemplo, liberdade de expressão é muito comum. Lá as pessoas são bastante livres. Bom, ficou aquelas coisas na minha cabeça. Quando passou o tempo, né, não podia mais perguntar, porque o seminário tem um determinado tempo, não tem mais como intervir, estava finalizando. E aí eu cheguei em casa e falei, vou escrever sobre isso, né? Vou escrever o que eu penso com relação a isso. E aí comecei a escrever, né? O que eu penso sobre a liberdade de expressão. Para mim, a liberdade de expressão não é escrever tudo aquilo que pode ser ruim para o outro, né? Tipo, colocar algo que vai deixar que outra pessoa se sinta ofendida, né? No caso, isso para mim não é liberdade de expressão. E quando alguém faz isso, ele tem que ser rompido, tem que ser penalizado, né? Por quê? Porque ele é livre, sim, mas ele usou a liberdade de forma que ofendeu alguém. Eu acredito que isso não está usando a liberdade de expressão, e por isso ele deve ser penalizado até ele aprender a usar, né, essa liberdade. E uma outra coisa assim que eu penso é que se o conferencista falou que nos Estados Unidos é livre a liberdade de expressão, é tão livre assim. Fiquei pensando, mas ultimamente teve alguns jornais que noticiavam que o site Wikileaks, que divulgou uma informação sobre o governo americano, deveria ser retirado e que a pessoa responsável deveria ser punido. Então, não sei se isso seria liberdade de expressão realmente, né? Eu penso que se liberdade de expressão fosse isso, eles não se incomodariam com essa divulgação. Então, no meu ponto de vista, eu não concordo, né, que intelectuais possam ter essa leitura. Tudo bem, essa leitura que liberdade de expressão, mas para estar
utilizando de forma que ofenda outras pessoas, não só os povos indígenas, mas também qualquer outras pessoas, como os próprios negros, as pessoas de classe social que são consideradas inferior a outras classes, né? E também eu acredito que se a comunicação é a ponte entre uma sociedade e outra, se ela não for bem utilizada, né, essa ponte, ela vai, se ela não for mantida, ela pode ter problema, né? E acredito que a comunicação, ela tem que ser cuidada, né, assim, nesse aspecto de manter, então, para manter a ponte, né? Porque senão, se ela não for bem utilizada, ela pode se desabar. Então, aí não há comunicação entre uma sociedade e outra. Então, é uma reflexão que eu considero que é importante, né, para que as pessoas possam entender esse outro lado, do que é liberdade. E a gente poder saber usar ela. E é isso que eu penso sobre